para dentro da unidade hospitalar, ela tem, baseado na minha experiência, né, vamos colocar assim, tem os horários em que o médico tem a padronização do horário das medicações, existem protocolos de padronização dos horários das medicações, em que a farmácia vai ficar responsável por organizar as medicações, e algumas podem ser para 12 horas de internação, para 24 horas de internação, então podem variar. Então, se um outro ponto, aí dentro dessa farmácia, dentro desse hospital, tem uma padronização de intervalos de horário. A cada de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, como que é? Então, dentro disso daí, essa medicação ela vai ser organizada e fracionada para ser entregue lá no posto de enfermagem, né, na clínica. E, geralmente, eles que ficam responsáveis, aquele setor que vai ficar responsável por administrar essa medicação nos horários corretos. Então, vai ter locais que vão trabalhar com unitarização de 1 por 1, então aí tem um processo de fracionamento. Tem outros que não, vão trabalhar com o pacote do dia para aquele paciente. Então, dentro daquele pacote vai identificado com o nome, o leito e os horários e as medicações que ele vai tomar ali, por exemplo, 24 horas dessa internação ou 12 horas de internação. Então, vai depender muito de como esses processos é estabelecido. Se for a cada 12 horas, então a cada 12 horas faz todo um levantamento dos prontuários, quais pacientes têm medicação daquele intervalo e quais as medicações. Aí vem e organiza, separa, fraciona para ser entregue para a equipe responsável, para a equipe de enfermagem fazer a administração desses medicamentos. Para hospitalar, na maioria, vai ser essas as diferenças. Tem o momento da visita, aí já tem uma outra rotina depois que o médico faz a visita, às vezes acontece de mudar essa prescrição, aí você tem que pegar e reavaliar aquele paciente, ou esse paciente ele recebeu alta, então aí ele já não é um paciente que ele vai mais precisar daquela medicação para 12 horas, você tem que fazer a devolução, o estorno para a farmácia. Então, tem, de maneira geral, vai ser essa a rotina. Tem os dias específicos para fazer a reposição, os horários específicos para fazer as reposições dentro desse exposto, para fazer a solicitação para a central de abastecimento desse hospital, que é onde fica. Quando tem, né? Existem situações, por exemplo, regionais, em que eles têm várias farmácias distribuídas dentro do prédio, em virtude do tamanho do prédio. Então, tem farmácia central e farmácias conforme cada especialidade. E aí vão ter materiais que vão diferenciar de um para o outro. Então, aí tem um dia específico para poder fazer essa solicitação para a central, para poder estar reabastecendo essa farmácia satélitezinha ali. Já dentro da unidade de saúde, é um outro público diferente, né, no postinho. Tem ali uma farmácia como qualquer outra, uma farmácia com todas as medicações básicas. Aí podem ser entregues remédio para dor, para febre, uso de hipertensão, de diabetes. E aí existem programas que devem ser alimentados, então tem que ter um registro desse paciente, quando ele foi lá, o que ele pegou, quantos comprimidos ele pegou, se ele está vindo com frequência, tem todo um rastreamento desse paciente. Se é uma gestante dentro do programa lá de suplementação, também tem que ter todo um rastreamento desse paciente, com relação à alta dispensação. E não vai mudar muito na rotina, também tem dias específicos, algumas estabelecem dias específicos para atender cada público, né? Para priorizar o atendimento, tornar ele um pouco mais ágil. Por exemplo, tem unidade que eu já fiz estágio, que toda terça-feira quarta-feira era dia de hiperdia. Então, era prioridade de atendimento e agendamento naquele dia, no postinho, os pacientes de hipertensão e diabetes. Então, a gente sabia que aquele dia a gente ia dar, o público principal ia ser esse perfil de paciente, né? Tem um dia específico para atendimento da gestante, tem um dia específico das crianças e assim por diante. Então, tem toda essa programação. Com relação ao abastecimento também, a maioria tem toda uma rotina, data para realizar o pedido, protocolo para receber, conferir, armazenar, aí entra todo naquele fluxo de rotina que a drogaria não é diferente. São processos necessários a serem desenvolvidos em qualquer lugar que tenha atividades de farmácia, que ela faça recebimento, armazenamento e dispensação de medicamento. Então, alguns processos vão ser realmente
idênticos nas etapas, a execução pode ser um pouco diferente, mas as etapas elas vão existir. Seja no postinho, na unidade hospitalar, seja ela na drogaria, na rede particular.